que acontece quando o mundo é seu e de repente você o perde? Olha, na verdade foi um golpe muito duro para mim. Um golpe muito duro. Eu era terceiro do ranking do mundo, estava próximo a disputar um título do mundo. E modéstia à parte, faltamente eu seria campeão do mundo, porque eu acreditava muito em mim, treinava muito, tinha uma confiança em mim tranquila. Estão aí alguns vídeos que não me deixam mentir, é só assistir algumas reportagens que aí estão, vocês vão ver que eu não é balela não, aqui é papo firme mesmo. Eu punha a mão nos caras e não tinha para ninguém. Então, quando isso aconteceu, foi difícil, eu fiquei até um pouco descrente, porque eu me perguntava, puxa, por que comigo? Eu que sempre fiz as coisas certinhas, sempre treinei muito, sempre fui muito dedicado. E de repente você começa a ver, porra, Miguel de Oliveira campeão do mundo. O Éder Joffre, em 73 disputou o título de novo, campeão do mundo. George Foreman esteve comigo nos Jogos Olímpicos, campeão do mundo. E aí eu comecei a me perguntar, porra, por que comigo? O que eu fiz para, né? Mas nasceu o meu filho, o apoio da minha família, o apoio da minha esposa. Eu acho que tudo isso fez com que eu me fortalecesse e chegasse até onde estou hoje. Hoje, como manager, aqui em São Caetano do Sul, a nossa equipe é uma das melhores equipes do Brasil. Como manager, eu fiz um boxeador campeão do mundo. Aliás, eu já levei 2 boxeadores brasileiros a disputas de títulos mundiais. Um foi o José do Arimateia, lutando na Argentina contra o Marcelo, um boxeador argentino. Ele perdeu por nocaute técnico no 9º round, mas depois, em 2006, com o Valdemir Pereira Sertão, nós conquistamos o título do mundo. E hoje nós temos mais uma outra esperança. Aliás, temos 2 esperanças. Na categoria peso pena, que é o Aldimar, boxeador, treina muito, muito dedicado, boxeador que tem 9 lutas, 8 vitórias, das 8 vitórias ganhou 5 lutas por nocaute. E temos também, na categoria peso meio pesado, o Jackson Júnior, o Demolidor, boxeador que tem 6 lutas, e a última luta dele, ele venceu um invicto, venceu um boxeador invicto com 15 lutas, e é um boxeador que eu acredito muito. Ele deverá lutar no próximo dia 18 contra um boxeador da Bahia, e no próximo ano nós temos um caminho bem traçado para ele. Vamos fazer com que ele faça lutas com boxeadores internacionais, e quem sabe em 2011 ele estará às portas do título do mundo. Sertão hoje tem um problema de saúde, ele é um zelador num ginásio pequeno em Cruz das Almas. Como foi a sua relação com o Sertão? Veja, a minha relação com o Sertão foi uma relação sui generis. Ou seja, no início a gente se dava muito bem, mas infelizmente, dificilmente o boxeador, nem todos têm a cabeça no lugar. Às vezes o cara se deixa levar pelo tapete vermelho que alguns colocam quando ele conquista o máximo. Foi o que aconteceu com o Sertão. O Sertão era um menino muito bacana, se dava muito bem conosco. Ao vencer o título mundial, ele achou que ele tinha ganho o título mundial sozinho, e que os amigos dele eram aqueles que, quando ele passava, o nego dizia, olha, aí tá, esse é mais um negrinho que está passando. Mas quando ele acabou de ganhar o título do mundo, aí puseram o tapete vermelho para ele, e ele se deixou levar. E aí começou a se empolgar, começou a fazer coisas indevidas, e hoje ele é um simples zelador de um ginásio de boxe lá em Cruz das Almas. Com um período morando no Chile, após o machucado no seu olho, como foi essa sua fase no Chile? Foi uma fase boa, uma fase de experiência. Eu vivi o golpe militar no Chile. Eu fui para o Chile em fevereiro de 1972, e no dia 13 de setembro de 1973 houve o golpe militar. Pinochet, que era o militar, não é? Deram o golpe
no Salvador Allende. E eu tive muitas dificuldades lá, consegui ficar morando ainda no Chile até junho de 1975, perdi meu emprego porque os estrangeiros que estavam no Chile eram muito perseguidos lá. E eu, com 2 filhos lá, né, não podia ficar sem emprego. Voltei ao Brasil, fui muito bem atendido aqui pelo senhor Antônio Ângelo Carolo, na minha opinião, o maior técnico que esse país já teve. O homem esteve em 5 Jogos Olímpicos, esteve no México em 68, esteve em 1972 em Munique, esteve em 1976 em Montreal, esteve em 1980 na Rússia, esteve em 1992 em Barcelona. Ou seja, e ele me atendeu muito bem, me conseguiu um emprego na Pirelli, e aí eu pude fazer com que a minha família crescesse, e foi isso que aconteceu. A Pirelli faz falta para o pugilismo brasileiro? A Pirelli faz parte para o pugilismo brasileiro e para o esporte brasileiro, porque enquanto a Pirelli existiu, havia uma parceria entre Pirelli e Prefeitura Municipal de Santo André. A Pirelli acabou em 1992, o esporte de Santo André também veio abaixo. Então aí você pode perceber a falta que essa empresa faz ao esporte do Brasil. E você falou do Chile, da ditadura do Pinochet. Você percebeu como é que você descobriu que aqui no Brasil eram feitas torturas e censuras na ditadura militar brasileira? Através dos livros, através do conhecimento, porque aos 60 anos de idade eu não poderia ficar alheio ao que aconteceu naquela época de ditadura. Aliás, nós temos hoje, em cargos majoritários aqui no Brasil, muitas pessoas que fizeram parte daquela ditadura. É que o povo brasileiro esquece com facilidade. Certo. Esquece com muita facilidade. Agora, voltando ao boxe, além do Sertão, você está levantando a carreira desses 2 meninos aqui, o Jackson e o Ademir. Me diz uma coisa, qual é o seu método de trabalho como técnico? Não, veja, lamentavelmente a minha fase de técnico já passou. Hoje eu dou apenas umas dicas para os técnicos aqui. Um deles é o Antônio, que aqui está, o outro é o Ivan, que acabou de sair, meu filho. Eu só dou algumas pitadas em relação ao boxe, porque a gente tem uma certa experiência, mas eu não me meto muito não. Hoje o meu trabalho é um trabalho mais de bastidores, é um trabalho mais de trazer adversários para os boxeadores profissionais, é um trabalho de manter a equipe amadora aqui, mas como técnico eu não posso falar muito. A comissão técnica é outra, eu apenas administro. E o seu trabalho como manager, ele tem muitas semelhanças com o trabalho de um político? Eu acho que o trabalho como manager, você tem que ter os contatos. Você tem que manter os contatos, você tem que conhecer, por exemplo, os adversários dos seus lutadores, porque o boxeador, por melhor que seja, ele tem que ser bem levado. Aliás, não só o boxeador, qualquer atleta, por mais potencial que ele tenha, não é? Ele tem que ser bem levado, ele tem que ser lançado na hora certa, o adversário, sabe? Esse é o trabalho que eu faço e, modéstia à parte, faço muito bem.